Boa tarde a todas e Olá. todos que estão aqui. Eu não sei se todos viram, né, no Facebook e também nos e-mails. Hoje o dia é com o Vitor Lima na prisão, e numa segunda parte vai mostrar a sua visão, não é, política, socioeconômica dessa crise que estamos vivendo. Claro, mas eu não queria também espremer muito as coisas a propósito do meu percurso pessoal. Vou apenas referir algumas características minhas e da época em que eu vivi, quando era jovem, e que isso é interessante para vocês, porque alguns, pelo menos, serão mais novos do que eu. Ora bem, eu sou filho de operários, tipógrafos, tabaqueiros e costureiras, e nunca ninguém, todos de Lisboa, e nunca ninguém teve qualquer tipo de intervenção política. Naquela época, ir para a universidade era uma coisa que era preciso ter rendimentos médios e superiores. Houve um inquérito que foi feito no Instituto de Economia onde eu estive e eles concluíram que somente 4% dos alunos é que pertenciam a famílias operárias. E eu fui estudar por uma simples razão, era de Lisboa, portanto os custos não eram muito elevados e os meus pais estavam interessados também em que eu estudasse, sempre me apoiaram em tudo isso. Se eu tivesse, por exemplo, a viver noutra terra qualquer do país, é evidente que eu não tinha podido estudar. Ora bem, a minha vida na universidade não foi nada do outro mundo, pronto, eu fiz aquilo em 5 anos, como era devido, não é? Mas é assim, em 1969 eu fui um dos fundadores da CDE, que foi uma plataforma eleitoral que surgiu porque o primeiro-ministro da altura era o Marcelo Caetano, não confundir com o atual Marcelo, que é presidente. Ele queria fazer ali umas alterações, porque o Salazar, entretanto, tinha morrido, e então inventou umas eleições que, na realidade, ele estava a procurar que fosse o Mário Soares que ganhasse, porque o Mário Soares não fazia parte deste grupo, porque para depois estabelecerem ali assim uma plataforma de entendimento com uma oposição, digamos, mais moderada. Isso falhou. Entretanto, nesse período eu fui pescado, deixem-me dizer assim, para ingressar no PC, e ingressei, não sabia muito bem o que é que eu lá iria fazer, mas a verdade é que me deram logo assim funções de quadro intermédio, e eu cumpri o melhor que pude, etc. Naquela altura, ou melhor, em todo esse período, uma coisa que sempre me foi característica foi sempre eu gostar de ler, de conhecer, e nomeadamente em áreas que sempre me interessaram, como além da economia, a filosofia, a história e a política, e mesmo antes de entrar para o PC, eu andava muito ligado em termos ideológicos ao maoísmo, que na altura, como vocês sabem, era uma coisa muito aceita e muito interessante nos jovens, sobretudo. Ora bem, no meio dessa presença no PC, eu fui preso, tinha 24 anos, tive 2 anos de prisão maior, isto era muito importante, porque ser prisão maior queria dizer que não se teria direitos políticos por 15 anos. Isto dá vontade de rir, não é? Porque ter direitos políticos naquela altura ninguém tinha, portanto, se 15 anos ou 5 anos, era valia o que valia. É evidente que enquanto estive preso esses 2 anos, eu fui torturado, célebre tortura do sono, fui julgado, fui agredido à saída de uma das sessões do julgamento, enfim, este tipo de coisas que eram, não direi que ocorressem com toda a gente, mas pelo menos comigo ocorreu. Eu também era um bocado refilão, verdade seja dita. Bem, quando saí em liberdade, passados esses 2 anos, certinhos, ainda por cima com um ano bissexto pelo meio para me dar mais um dia, até nisto eu tive azar, não é? Portanto, punha-se a questão de eu ser chamado para a tropa, e o que queria dizer naquela altura, guerra colonial. É evidente que eu nunca iria para a guerra colonial, não passava para a cabeça ir para a guerra colonial, e preparei a fuga para a França
e que esteve marcada para dia 29 de abril de 1974. Eu ainda pensei esconder-me para não ingressar em Mafra, para a tropa, e fui para lá no dia 22 de abril, a pensar fugir no dia 29, já tinha tudo marcado para fugir, mas depois aconteceu o que vocês sabem, eu já não fugi. Mas claro, voltei à política, mesmo dentro da tropa, fiz assim um bocado a vida negra lá aos tipos, que eles, pronto, que nunca a malta tivesse muito mansinha e eu nunca fui manso. Pronto, eu voltei à política, como já disse, mas nunca mais, em todo o resto da minha vida, nunca num quadro partidário, e achei que nem sequer isso era necessário ou interessante, mas continuei, nessa altura, sempre a ser maoísta. Portanto, depois veio aquele período revolucionário e eu, portanto, acompanhei, tomei as minhas posições, mas nunca me envolvi em movimento algum, em grupo algum, havia muitos, não é? Ora, uma das coisas que naquela altura me fez muita confusão, que eu nunca consegui perceber na altura, é as nacionalizações, porque as empresas estavam falidas. Portanto, eu já daqui vou explicar porque é que essa falência tinha acontecido, na parte económica propriamente dita. E eu achava que as nacionalizações era uma maneira de transitar prejuízos para o erário público e, portanto, para as pessoas que pagam impostos e que trabalham. Pronto, era apenas isso. E, no entanto, eu achava esquisito porque a nacionalização... A nacionalização... agora distraí-me com isto. A nacionalização era uma coisa de apanhar despojos, que aquelas empresas estavam todas falidas, e aquilo iria ser recapitalizado por fundos públicos, quer dizer, o dinheiro dos impostos. Eu achava que isso não era uma coisa muito, muito interessante, e tanto assim que mais tarde, já, enfim, no regime atual, houve aí uns 10 anos depois da entrada na União Europeia, houve um acordo entre o PS e o PSD para se proceder às privatizações daquelas empresas. Quer dizer, o Estado entrou e os nossos dinheiros entraram para a capitalização das empresas nacionalizadas e depois de elas estarem já mais ou menos compostas e gordinhas, o governo privatizou essa brincadeira toda. Isto foi o filme que se passou. Depois há aqui algumas características estruturais do país, que é, nós temos um empresariado particularmente ignorante. Portugal é o único país da Europa em que as habilitações normais ou médias dos empresários são inferiores às dos trabalhadores. Isto é único. Mesmo em Espanha não é assim. Portanto, isto é único. Bem, e daí que, como hoje estamos a acontecer, todas as maiores empresas estão de capital estrangeiro e foram sendo tomadas, indo ultimamente, no âmbito da intervenção da Troika. Ora, na minha vida, eu vou intercalando umas coisas com outras, mas vocês percebem. Na minha vida profissional, eu tive ao todo um conjunto de 8 anos na prateleira. Todos vocês percebem o que é que quer dizer prateleira, quer dizer um tipo ia para o local de trabalho e não tinha trabalho para fazer, porque me davam. E, portanto, nesse contexto, o que eu acabei por fazer foi, embora continuasse a trabalhar como funcionário público, eu passei a dedicar-me também, como profissional liberal, a trabalhar para empresas de consultadoria. Pronto. E gostei muito, aprendi bastante, era uma área nova e que me dava uma capacidade, uma possibilidade de divagar e de desenvolver ideias. Eu achei muita graça a todo este período, tinha montes de coisas daquilo que fiz durante essa época. Entretanto, chegou a idade da reforma, já que há uns anos, e eu passei a dedicar-me à análise política e económica, que vocês podem verificar no blog Grazia Tanta e mais 2 plataformas, que é o SlideShare e o Scribd. E, portanto, eu fico muito contente porque os 300 e poucos textos que lá tenho colocados nessas 3 plataformas correspondem a ser a 942 mil leituras ao momento presente. O que quer dizer que a coisa tem alguma aceitação e isso é evidente que me agrada. Ora bem,
Depois, há assim coisas engraçadas. Depois, em termos de atividade política, uma coisa que me foi muito grata foi em 2010, houve aqui uma cimeira da OTAN, ou da NATO, como queiram dizer, e eu, mais um conjunto de pessoas, decidimos criar uma plataforma anti-guerra, anti-NATO, PAGAN, para contrariar e fazer contravapor à Cimeira da NATO, aí vinha cá o Obama e tudo, aquilo era mesmo de alto nível. E fizemos uma coisa interessante, que foi ter alguma notoriedade em fazer isso, ter algumas atitudes muito mediáticas, mas sempre com a total oposição do PC, e o Bloco com um pezinho dentro e um pezinho fora, mas quando chegou mesmo o momento da verdade, pôs o pezinho fora. Portanto, eles nunca foram, nem uns nem outros, eles nunca foram antimilitaristas, e eu sempre fui antimilitarista, e portanto, e as pessoas que estavam comigo também o eram. Não é? Portanto, nenhum de nós tinha partido político, mas estávamos nessa. Ora bem, agora vou passar para uma outra fase, que é uma caracterização sumária do regime fascista. No tempo do fascismo, nós tínhamos nos tempos finais, não vale a pena fazer a história do fascismo, uma imigração brutal, uma inflação também de 2 dígitos, tínhamos a guerra colonial, e a guerra colonial, por sua vez, incitava uma certa agitação na universidade. Pouco antes do 25 de Abril, a Guiné estava à beira da queda, e isso seria um total desastre para o regime, e, entretanto, os militares também já estavam fartos de idas sucessivas para a África. Entretanto, a Inglaterra tinha aderido à União Europeia, não, à CE na altura, e como principal parceiro comercial de Portugal, Portugal teve que arranjar de maneira de ter um acordo com a CE e fê-lo. Com a CE, sim, com a CE. E fez um acordo em 72, para ir atrás da Inglaterra, que eles não podiam passar sem as ligações com a Inglaterra. No tempo ainda, neste tempo, portanto ainda nos últimos tempos do fascismo, houve uma abertura sindical do regime, uma mudança de nome da polícia política, o Marcelo Caetano procurou criar grupos de capitalistas portugueses em aliança estratégicas e financeiras com grupos estrangeiros para desenvolver um bocado as coisas aqui assim, dinamizou a bolsa para que os capitais aparecessem e por aí fora. Ora, é verdade, isto estava tudo muito bonito, mas o projeto estratégico era que aqui em Portugal se desenvolvesse a metalomecânica pesada, nomeadamente os estaleiros, e a petroquímica, para que em Sines foi construída mais ou menos nesta altura, se descarregassem lá os enormes petroleiros que hoje já não existem. Havia petroleiros naquela época com 500 mil toneladas, e Sines só havia 2 portos onde aqueles navios podiam atracar com facilidade, que era Roterdão e Sines. E eles estavam todos contentes porque estavam a pensar que a descarga do petróleo aqui assim em Sines, o petróleo bruto era transformado, e eles depois vendiam aquilo, e ao mesmo tempo envolvia uma construção naval e uma reparação naval. Eles estavam a pensar neste modelo. Só que este modelo falhou redondamente porque, entretanto, o canal do Suez, que tinha estado fechado por causa da guerra dos sionistas contra os árabes, e daí que os navios tivessem que fazer a rota pelo cabo, e daí que tivessem aquele tamanho todo para a coisa ser rentável, o canal abriu, e portanto aqueles navios ficaram completamente obsoletos, e todo este modelo foi à vida, e de certo modo isto veio conduzir ao fracasso e à queda do próprio regime, entalado entre a guerra colonial, que aqui não tinha saída, não havia outra saída, que mais tarde ou mais cedo aquilo acabava, não é? Não havia hipótese daquilo. O modelo estratégico também tinha falhado, e portanto cai o regime, porque os militares também já estavam fartos daquilo, não é? É assim que surge o 25 de Abril, portanto, no quadro da reconstituição do modelo capitalista e num quadro de transição para uma democracia que eu costumo chamar de mercado, que é o que nós temos. Não é? Pronto, o modelo fascista estava muito queimado, enfim, pronto, e as coisas mudaram. Pronto, e foi assim, portanto, não vou falar agora como é que foi o 25 de Abril, todos nós sabemos o que é que aconteceu.
E então vou falar agora no atual regime, não é? Pois Um passado minuto, aqui. só desculpa um minuto, Vitor. Aqui o Zoom está sinalizando que faltam 3 minutos, mas das outras vezes o Zoom atualizou os 45 minutos. Se por acaso cair, a gente entra no mesmo link. Se por acaso não aceitar o mesmo link, eu vou fazer em 3 minutos o novo link, tá bom? E Tá vou bom, está postar lá combinado. eu vou postar no evento, se por acaso acontecer, porque das outras Está vezes... bem, voltamos ao princípio. Tá? Ok, eu vou falando, quando parar, olha, logo Se dirás. parar, né? Que ele é uma Sim. surpresa, o Zoom. Tá. Ora bem, e então passamos para uma outra fase deste regime, que eu não considero nada democrático e costumo chamar um regime pós-fascista. O que é o objetivo do regime? Foi o objetivo da entrada na União Europeia, para que os fundos comunitários entrassem no bolsinho deles, e, portanto, foi este o esquema deles. E, portanto, tudo sempre habituado na lógica do subsídio e na corrupção da classe política, que nós sabemos que é mais tradicional. As empresas nacionalizadas, que tinham sido nacionalizadas no tempo da transição, logo a seguir ao 25 de Abril, muitas tinham sido reorganizadas e financiadas com dinheiros públicos, e entretanto, como há bocado eu disse, 10 anos depois há um acordo entre o Cavaco e o Constâncio, sempre aquela dupla PS-PSD, uma coisa que são irmãos siameses, e então eles decidiram fazer as privatizações e muitas dessas empresas caíram no domínio do capital estrangeiro. Mais tarde, recentemente, em 2013, 14, aconteceu a mesma coisa no âmbito da Troika. A Troika obrigou também as participações do Estado a desaparecerem, e aí lá a TAP foi nacionalizada, foi privatizada, e outras assim que ainda estavam nas mãos do Estado. Entretanto, politicamente, assiste neste regime, que eu chamo de pós-fascista, à consolidação daquilo que eu chamo o Partido-Estado, que é o PS-PSD, que são duas aulas. Umas vezes é do PS que está à frente e faz o governo, outras vezes é o PSD que faz as vezes do PS, e portanto aquilo é sempre a mesma coisa, não é? Aquilo são dois irmãos siameses. E, portanto, qualquer deles, um diz socialista, o outro diz social-democrata, mas estas designações só são para rir, que nenhum é socialista, nenhum é social-democrata, são partidos meramente de direita e mais nada, não é? Agora, não seja essa a leitura que normalmente se faz por aí assim. Portanto, temos um sistema político estagnado, aquilo é PS, PSD, PSD, depois estão lá os outros grupinhos que estão ali assim a fazer ao séquito, estão ali assim a animar e para dar a ideia de que vivemos em democracia. Eu não vou falar na Constituição, porque aquilo é um horror, eu já escrevi muita coisa sobre a Constituição, mas aquilo é um horror em termos de palavroso, cheio de parvoíces, burocrático, enfim. O que é que nós temos? E depois temos assim a oligarquia partidária, que terá cerca de 300 mil pessoas como filiados, não quer dizer que as pessoas... Estava eu a dizer que os partidos políticos são apenas 300 mil pessoas, a esmagadora maioria deles, que já nem se lembram, estão lá inscritas, e portanto o resto da população não pode ter funções políticas sem passar por uma ligação a um partido. E chamar isto de democracia, na minha opinião, não é de maneira nenhuma. Portanto, outra característica é Portugal é o país mais pobre da Europa. Eu estou a terminar um estudo, estou a fazer, baseado na imigração e essas coisas todas, acabo um dia destes. E realmente Portugal é um país absolutamente estranho em termos da Europa Ocidental. Portanto, é o único em que a população nos últimos 10 anos baixou. Mas nenhum isto acontece. Só acontece em Portugal, e acontece nos Balcãs e naqueles países bálticos. Mais nada. O resto, isto é uma exceção. Isto é sempre uma exceção em termos da Europa Ocidental. Há mais coisas que depois podemos falar.
E estava eu aqui a ver as minhas notas, e portanto, neste momento, o país, em termos globais, já foi ultrapassado por alguns dos antigos países do leste. A população diminui, a imigração também é um caso único de país com imigração, com redução de população. Isto realmente estamos metidos num sarilho num país destes. Depois, há uma coisa curiosa também, é que Portugal, na realidade, é como se fosse uma autonomia espanhola, tendo em conta o peso que a Espanha tem nas importações e nas exportações, que a Espanha tem em termos de investimento, e, portanto, isto de facto é como se fosse uma autonomia espanhola. Pronto, por mim, estou nas tintas, que eu não tenho nada contra os espanhóis, contrariamente a muitos portugueses, mas eu não tenho nada contra eles. Mas isto é a realidade. Um outro aspecto que eu já falei várias vezes, já escrevi várias vezes e que nunca tive nenhum feedback por parte da imprensa, é o roubo que é praticado há dezenas de anos da Segurança Social. Para simplificar, os patrões muitas vezes não pagam à Segurança Social. Muitas vezes. Lá está, vocês têm empresas pequenas e médias, pequeníssimas, com um empresariado em grande parte de gente com muito pouca instrução, e depois estão habituados à bandalheira. Eu posso-vos dizer, sinteticamente, que o dinheiro que as empresas devem à Segurança Social Portuguesa corresponde a um ano de reformas. Um ano de reformas. São à volta de 12 mil milhões de euros. E essa dívida é constante, dura há dezenas de anos e ninguém toca. Uma dívida equiparada a isso. Portanto, o regime, pura e simplesmente, faz um financiamento absolutamente ímpio dos empresários por conta da Segurança Social. Ora bem, então passando para os tempos atuais, lá já mais focados na história do Covid, mas antes disso, em 2015, quando foi a criação do governo Costa, na realidade o Bloco e o PC ficaram capturados pelo Costa, porque eles não podiam fazer cair o Costa e, portanto, tiveram sempre que o apoiar. Né? Caso contrário, caíam outra vez em eleições, eles não querem assumir essa responsabilidade. E então, portanto, é dado ali assim a fazer um papel de ajudantes do Costa. Isto não é de agora, é desde 2015 que funciona um bocado assim. Entretanto, veio a história do Covid, que acontece poucos anos depois da crise da dívida e da intervenção da Troika. Portanto, isto veio levantar outros problemas, mas como felizmente ou infelizmente foi adotado, não só aqui, como na Europa e sobretudo nos Estados Unidos, uma política de criação absolutamente disparatada de dinheiro e de crédito. Pronto. E, portanto, como isso é fácil, é só meter um conjunto de informação num computador, não é? E a coisa gera-se dinheiro assim de uma maneira muito simples. Não é preciso já sequer imprimir à moda antiga. Isso já nem sequer é preciso. Portanto, esta crise, como disse, veio a seguir à intervenção da Troika e está a ser aproveitada em nome do Covid, ou apontando para o Covid, mas com um aproveitamento que se está a verificar para fomentar a estagnação salarial, que já é constante, não é de agora, desde pelo menos do princípio do século que isso é assim. Já vos mostro, ou melhor, a Magdala depois no final vai-vos mostrar um quadro que eu lhe mandei para ela mostrar, para vocês verem as diferenças que há aí assim num conjunto de coisas engraçadas. Quer que eu mostre agora? Até pode ser. Pode ser. Até pode ser. Então mostra lá. Aí está. Pronto, vocês estão a ver este quadro. Isto é apenas a remuneração salarial média anual destes países todos. Portanto, vocês têm a situação em 2005, têm em 2020 e depois vão ver as variações entre esses 2 anos. Não é?
E depois também as diferenças que há no meio disto tudo, não é? Vocês comparem, por exemplo, a Polónia, que em 2005 pá, tinha um rendimento anual de... Isto é um casal com 2 filhos, não sei o quê, de 8.600 euros, e Portugal tinha 18.000, e agora a diferença é apenas 4.000 euros. Não é? E há outras situações assim, não é? Como vocês podem verificar, não é difícil encontrar essas diferenças. A variação, como podem ver, em Portugal, em 15 anos, os rendimentos aumentaram 37%, e agora vejam nos outros, nem digo. O caso da Croácia está aqui assim só 23%, mas o intervalo é muito mais pequeno. Claro que a Espanha tem um bocadinho menos, mas a Espanha tem em Espanha os rendimentos são muito superiores aos portugueses. Não é? Reparem que vocês, neste momento, em 2020, o rendimento deste tipo de pessoas em Portugal é igual ao da Estónia. No entanto, há 15 anos, vejam só as diferenças, a Estónia tinha os estonianos tinham um rendimento metade do rendimento português. Não é? Epá, isto é apenas há muitas maneiras de demonstrar, de evidenciar isto, mas isto é a demonstração clara do empobrecimento, da periferização e do abandono a que nós, como pessoas, estamos a ser vítimas por parte de um regime que não presta, por isso simplesmente. Podes então voltar, ou então se quiseres, já estamos a ver aqui na mesma. Pronto, ok. Ora, agora, a questão da Covid, como todos sabemos, a Europa tem sido francamente desastrada na gestão da Covid, não é? Portanto, não vou falar muito mais na Covid, porque estamos a assistir, por exemplo, não tem comparação com a gestão que foi feita, já não direi na China, mas em Taiwan, na Coreia do Sul e mesmo no Japão. Os gajos fizeram uma gestão, o melhor possível, não é? E, portanto, não é preciso esta desgraça que temos estado a assistir. Apesar de tudo, temos tido até agora aí 17.000 pessoas que morreram, faz-se um grande alarido com isto, mas a verdade é que dessas 17.000 pessoas a quem rotularam a morte por Covid, muitas delas morreram por outras razões, além da Covid. Não é? Eles nunca esclarecem isso. E, portanto, mesmo assim, 17.000 pessoas em 111.000 pessoas que morrem por ano, não é assim coisa tão dramática como isso. Sobretudo se pensarmos que 89% dos mortos intitulados por Covid são pessoas com mais de 70 anos. E que em grande parte deles estiveram em lares, portanto, nas condições todas que há tempos nós ouvimos falar. E, bem, muitas dessas pessoas já têm maleitas tais para que já não se aguentam sequer em dar um espirro, quanto mais apanhar um Covid, não é? Ora, agora, de certo modo, para terminar, estruturalmente, que soluções é que temos para isto? Eu digo que, economicamente, não há nada a esperar no contexto do capitalismo, neste capitalismo predador e genocida, que gera desigualdades e que se baseia em coisas tão artificiais como a especulação financeira e a dívida. Há um projeto que foi apontado, não direi apontado, mas que foi discutido em Davos em 2008, em que lá o senhor Schwab e o Gates e aquela gente jeitosa que conhecemos, eles falaram num projeto de reconduzir o montante da humanidade a 600 milhões de pessoas. Portanto, eles não querem esta gente toda para coisa nenhuma. Portanto, eu não sei o que é que eles vão fazer, se alguma vez vão avançar, mas isto foi discutido e foi, portanto, excepcionalmente transpirado para fora, porque normalmente as coisas em Davos são ultra secretas. Ora, isto em termos económicos. Em termos sociais, o que é que nós temos? Enormes manchas de exclusão e pobreza, não só a nível social, como a nível geográfico. Portanto, todas as regiões do país estão em queda populacional, exceto a região da Grande Lisboa e, por muito pouco, o Algarve. O resto está tudo a perder população. Portanto, isto é um país que está a concentrar, não é, em Lisboa e um bocadinho no Algarve, não é? E que está a encolher, está a mirrar em termos demográficos.
E politicamente, como eu já disse, eu não acho que haja qualquer coisa de democrático nas decisões que são tomadas pelas oligarquias partidárias. Não lhes atribuo qualquer valor, acho que não interessam para coisa nenhuma. E agora, o drama é porque as pessoas percebam que não há solução absolutamente nenhuma dentro deste quadro de folclore eleitoral, de mediatização constante. Vocês sabem que em Portugal a média diária de olhar para o ecrã, não é 5 horas. Ora, 5 horas, pá, é 20%. É 20% do tempo do dia. Não é? Se pensarmos que há não sei quantas para dormir, só que essas 5 horas, ainda por cima, são horas de envenenamento, de doutrinação, de estupidificação. E, portanto, agora, chamar tudo isto, portanto, o folclore eleitoral, tudo aquilo que é tudo muito, em que nós todos somos completamente excluídos, não é? Portanto, nós não podemos ser candidatos a coisa nenhuma. Não é? Porquê? Não pertencemos a nenhum partido, não temos apoio de nenhum partido, não vamos ter, de maneira nenhuma, qualquer tipo de participação na gestão coletiva. Depois temos outra questão. Não há movimentações, não é? Não há quaisquer tipo de movimentações, mesmo que seja anti-guerra. Hoje em dia há soldados portugueses no âmbito da NATO e no Afeganistão e ali no Sahel, e ninguém se chateia com isso. Ninguém se chateia com isso. Está bem que eles são mercenários, não é? Portanto, nós não sentimos os nossos filhos, os nossos irmãos na guerra. Estamos nas tintas para isso. E, por exemplo, a própria tropa portuguesa é uma coisa completamente, eu já tenho estudado isto, a tropa portuguesa é uma coisa completamente estranha. Vocês conseguem imaginar uma tropa em que há mais oficiais do que soldados? Não faz sentido, isto é completamente estranho. Não é? É a mesma coisa que vocês, por exemplo, pegam na Caixa Geral de Depósitos e têm mais tipos na administração do que ao balcão. Isso não se consegue perceber. Mas é assim. Além de que eu, como antimilitarista, eu digo, a tropa é um perfeito parasitismo. Um perfeito parasitismo. Eu acho que haver qualquer coisa parecido com tropa é uma guarda costeira para ver o que é que se faz aí assim na costa, por causa da apanha dos peixes, do contrabando, etc. Portanto, temos um regime político oligárquico e corrupto, um modelo social excludente da grande maioria e objeto, como há bocado disse, no âmbito da segurança social, de rapina. E temos um modelo económico que, como estamos a assistir, é empobrecedor. Portanto, durante alguns anos a imigração estagnou, mas depois com a Troika ela aumentou. E é também um caso relativamente único que vocês vão ver no próximo estudo que eu irei apresentar um dia destes. Tem lá números muito claros sobre isso. Ora bem, agora, soluções. Portanto, como eu já disse, não há nenhuma solução para nós que nos seja favorável neste contexto daquilo que eu chamo de democracia de mercado. Não há. Qualquer solução teria de passar sempre por a instituição de um regime de democracia direta em que cada um de nós poderia candidatar a representar os outros. Portanto, e a qualquer altura ser posto de fora, se fizesse asneira, ou o que é que fosse, e não haver exatamente cargos políticos que são praticamente vitalícios. Não pode haver uma classe política. A política tem que ser exercida por nós todos, como pessoas. Depois, temos um capitalismo que está a gerar danos ambientais imensos e, ao mesmo tempo, temos um ecologismo que se preocupa mais com os danos e que não põe em causa o causador dos danos. Portanto, quando a gente ouve aí assim falar que sei lá, que há problemas de caráter, a poluição isto, e tudo isso, mas não se pode, ou não se deve, na minha opinião, lógico, estar a dizer, não pode ser assim, não pode ser assado.
esperando que seja o próprio sistema capitalista a resolver os problemas, nem podemos esperar sentados. Não é? Não pode ser. Não pode ser. Não, não faz sentido, na minha opinião, acontecer um problema qualquer de caráter ecológico, não é? E as pessoas pensarem que o próprio regime vai resolver o problema, porque não vai. Não vai. Eu considero que os ecologistas são, de certo modo, um bocado angélicos, não é? Porque consideram que, se baterem muitas vezes à porta do regime, que vão ter uma solução para os problemas, e não vão. E não vão. Porque o problema ecológico é um problema derivado do capitalismo. E, portanto, se não se abate o capitalismo, não se consegue resolver o problema da ecologia, os problemas ecológicos e ambientais. Não há hipótese. E por isso é que eu, quando ouço falar, às vezes ouço falar uma coisa que agora parece estar na moda, que é o ecossocialismo. E está sempre vontade de rir, porque isto é uma patranha completa. Eco, porque, como eu disse, os problemas ecológicos e ambientais não se resolvem dentro do capitalismo. Não é? E, por outro lado, falar socialismo, não é? Quando o socialismo faliu completamente na União Soviética, na China transformou-se num capitalismo de Estado, e, portanto, para falar de socialismo, parece que estamos assim a falar quase na Alice no País das Maravilhas. Portanto, o socialismo morreu. Portanto, temos que criar qualquer outra narrativa, qualquer outra coisa que não seja para ir buscar aos escombros do passado uma coisa para aplicar hoje. Não faz sentido. Portanto, eu tenho muita dificuldade em olhar para a rapaziada aí que fala no ecossocialismo como se fosse alguma coisa de viável, de novo, e não é. Pronto, já vos mostrei o quadro que eu tinha aqui no fim para mostrar. Não vos quero chegar mais às orelhas. E pronto, agora se vocês quiserem alguma coisa, mandem abaixo. Já que temos tempo, que os Humus deu tempo, não é? Podemos aproveitar para conversar mais um bocadinho. Exatamente. Mas agora são vocês a falar, já. Carlos Gamito, quer colocar algum ponto que você, a intervenção direta, e o Fernando e o Paulo também, mas o Carlos quer colocar alguma situação? Eu tenho uma depois de vocês colocarem, eu tenho uma questão. Bom. Quer que eu coloque a minha primeira? Vitor, quando você fala no modelo da democracia direta, que devia ser um modelo, talvez uma solução para tudo isto. Existe hoje algum país que você considere que tenha implantado esse modelo, ou que existe esse modelo? Como país, não. Não? Há uns, portanto, têm mais em que, digamos, os tipos que exercem a política têm mais responsabilidades perante as pessoas, têm menos mordomias, com certeza que sim que há. Eu estou-me a lembrar da Suécia, por exemplo. Mas daí até dizer que aquilo... para mim é assim. Nós sabemos, até voltando um bocado ao Spinoza. O Spinoza dizia que o que temos que resolver em conjunto, forçosamente, são aquilo que o gajo chamava os problemas da carne, quer dizer, a comida, a habitação, a saúde, a educação, e até a tranquilidade, não é? Isso é importante. E isto que a gente tem que resolver. Não é? Mas isto, para ser resolvido, tem que ser resolvido coletivamente. Não pode ser alguém que aparece aí assim com a chave da resolução dos problemas. E como isso é uma questão que nos toca a todos compete a resolução disso. Com certeza não vamos todos fazer as mesmas coisas. Mas podemos, como comunidades mais pequenas ou maiores, não é? Eleger os nossos representantes, escolhidos entre todos, não é entre gente de partido, ou seja o que for, ou o que seja, escolhidos entre todos, entre que são candidatos, e depois votam ali no Zé Maria para fazer não sei o quê. E o Zé Maria está sob escrutínio, não é? As outras pessoas todas estão a ver o que é que ele faz, se ele realmente está a resolver o problema da comunidade ou não está. Se não está, faz-se uma votação semelhante àquela que conduziu à sua eleição, também se pode fazer no sentido de o tirar dessa situação.
Isto é o que é a democracia direta. E qualquer um pode candidatar-se, não é? Não é um grupo, não é um grupo partidário, nomeadamente. Não é isso, não. São pessoas individualmente que depois, na sua diversidade, constituem uma equipa, não é? Que depois tem que encarar os problemas da comunidade, a todos os níveis. Isto é... Agora, quando nós criamos um quisto chamado classe política, não é? Nós, portanto, por um lado, somos postos fora da intervenção. E, por outro lado, também somos comodistas e dizem, pronto, eles estão a resolver o assunto e, portanto, eu fico à espera que eles resolvam. E depois eles resolvem, a gente sabe como, não é? Metendo na carteira. É o que a gente verifica, não é? As classes políticas, de um modo geral, talvez na Europa não tanto, mas são perfeitamente corruptas, as coisas acontecem, não é? Por exemplo, aqui muito mais, os casos de corrupção, caramba, são mais que muitos, não é? E nunca têm um fim, não é? E nunca têm um fim. O Ricardo Salgado, enfim, há quantos anos é que aconteceu aquilo tudo? Há 7. Eu tive numa manifestação, convocada por mim e mais umas pessoas, junto à sede do BES, a dizer que não queremos a intervenção dos dinheiros públicos no BES, não é? E eu fiquei espantado porque estava lá assim uns 100 jovens assim, a assistir à conversa e não sei o quê, e há alguém que diz que temos que nacionalizar o BES e aquela gente diz, sim senhor, nacionalizamos o BES. Então eu vou nacionalizar, eu vou assumir, não é, as responsabilidades sobre uma coisa que estava falida. Isto é completamente... Isto é demente. As pessoas não percebem. A palavra nacionalização tem, para muita gente, um caráter quase que sagrado. Não é? Aliás, vocês talvez se recordem de antigamente se dizia nacionalizado nosso. Nosso. Não brinquemos, as coisas nacionalizadas nunca foram nossas como povo. Foram de um grupo, de uma classe política, do que vocês quiserem, de pessoas concretas, nunca foi. As pessoas normais, digamos, como nós, nunca se manifestaram em coisa alguma no sentido de resolver problemas do tal nacionalizado nosso. Não é? Portanto, não há democracia económica. Nós não temos qualquer tipo de democracia económica. Não há democracia política. O espectro mediático é controlado exatamente entre empresas e classes políticas. E, portanto, o que é que nós estamos a fazer no meio disto? Somos palermas, somos uns palermas. Vocês se imaginarem o regime do Big Brother no Orwell, reparem que as coisas hoje são muito, muito parecidas. Até no controle que eles têm sobre nós, através do telemóvel, do telefone, do computador, do não sei o quê, eles controlam a nossa vidinha toda. Eles sabem tudo a nosso respeito. Podem ter eles não estão interessados no que é que nós estamos aqui a fazer, de certeza, não é? Mas eles têm lá a informação, eles vão ficar com esta informação. Não têm aqui nada a dizer que estes gajos são perigosos, não sei o quê, vamos pegar neles. Não, eles não vão fazer isso, é evidente. Não é? Mas fica registado. Não é? Portanto, as redes sociais são uma maneira, e vocês sabem lá que os Zuckerberg e esses tipos assim, eles fazem a leitura dos chamados Big Data e, portanto, fornecem aquilo para quem quiser. E de certeza absoluta que muitos governos conseguem lá pagar e eles dão informação sobre as pessoas. Uhum. Há toda esta situação que a única saída para sairmos dela é nós calçarmos as nossas tamanquinhas, não é? E criarmos um outro regime. Não sei neste momento como é que é, se vamos pegar em espingardas, em fisgas, em manifestações, eu não sei, em termos de instrumento, eu não sei, nem vale a pena estar a dizer que vamos fazer assim, ou sabe, não temos nada. Agora, de facto, nós somos completamente manipulados pelos regimes. Não é só nós aqui, nos outros países é a mesma coisa. Não é? Alguns até com mais brutalidade do que aqui, não é? A gente aqui ainda podemos estar aqui numa conversinha sobre isto, não há chatice, não é? Mas, há outros sítios que não é assim. Não é? Eu estou com 5 indivíduos aqui assim a estar a falar nestas coisas e pronto, e as pessoas são incomodadas, pelo menos. Não é?
No tempo do fascismo não havia Zooms, não havia nada disso. E se eles desconfiassem que havia reuniões assim, não sei o quê, eles apareciam. Eu, para além de ser preso, fui duas vezes retido pela polícia. Em 1969, no âmbito daquelas eleições que existiram, eu fui um dos fundadores da tal CDE, e então a lei naquela altura é que não podia haver reuniões não autorizadas com mais de 20 pessoas. E nós reunimos ali numa casa ali na zona da Moraes Soares, e éramos bem mais que 20. Mas depois a gente também não íamos lá fazer uma grande reunião, era mais para troca de tarefas. E a determinada altura houve pessoas que já se foram, que já se tinham ido embora, e no final a polícia cerca aquela coisa toda, com anda parado, com carros de bombeiros e não sei o que mais, e leva-nos todos para a esquadra que havia na altura ali no Alto São João. Quando a gente nos começámos a contar, nós éramos 19. Eles não podiam argumentar que éramos 20, não é? Éramos 19. E depois fomos para a esquadra, e o que é que aconteceu? Não aconteceu nada. Não aconteceu nada de especial, porque também houve lá um camarada que tinha lá um papel com uns números de telefone e não sei o quê, e depois vi-se obrigado a engolir o papel, cautelarmente. Eu lembro perfeitamente da cara dele, ele engolir o papel e fazer assim. Coisa divertida. E depois houve uma outra vez, também fui preso assim numa coisa desse género, fui detido mais concretamente, mas também sem grandes coisas. É assim. Só para dizer que tem 8 minutos, que o tempo de reunião restante... Pronto, vocês é que têm coisas também para dizer. Eu não sei o que vai acontecer, francamente. Fernando, quer fazer alguma intervenção? Já agora, amanhã é o dia 1º de maio, o dia do trabalhador, e acho que aqui em Portugal não vai ser comemorado, vai ser comemorado unicamente pela CGTP e pelo PCP. Aquilo não é comemorações, aquilo é uma reunião, digamos que é uma precisão, uma precisão em que vão lá os gajos, já estão todos martelados da cabeça, e CGTP, não sei o quê, não sei o que mais, e não passa disto. Em Portugal não há mais nada, não há nenhum sindicato, né, que defenda os trabalhadores, porque o CGTP e o GT, a gente sabe que aquilo é farinha do mesmo saco. Não defendem ninguém. Defendem o tacho deles, que eles são burocratas sindicais. Os que lá estão à testa da CGTP, do GT, são burocratas sindicais e governam, e mais alguns que lá andam, governam a vida deles. Assim, fora disso, não temos sindicatos em Portugal. E no fundo, um trabalhador que tem um problema com o patrão vai aonde? Vai ao sindicato, vai à CGTP, mas os gajos por isso simplesmente não ligam. Porque os sindicatos, hoje o PCP, do CGTP, o GT menos, mais a CGTP, é uma correia de transmissão do PCP. É para fazer greves, manifestações, mas para o Partido Comunista, para as pessoas votarem no Partido Comunista. Não é para defender os trabalhadores. Aquilo é mais para uma precisão. E, no fundo, o objetivo da CGTP é capitalizar pessoas para votar no PCP, nas eleições. Mais nada. O GT está menos fora desse contexto. O GT é mais... pronto, é também uma central que
que é controlada pelo PS e pelo PSD, embora camufladamente, mas eles são controlados, porque a maioria desses tipos do UGT e do UGT é o PS e o PSD que lá manda. E o CDS também lá está. Mas hoje em dia não temos sindicatos em Portugal. Não há sindicatos. Hoje por isso, eu tenho batalhado aqui em Portugal para criar alguma coisa. Já estive na Haiti, não deu nada. Já na Associação Internacional dos Trabalhadores, não deu nada. Não passámos de um grupo de protesto, que aquilo nunca se fez nada. Pronto, primeiro não quiseram, os meus camaradas lá, não quiseram criar um sindicato. Eu gastei dinheiro do meu bolso para registrar o sindicato e depois não se fez nada. Eu gastei o dinheiro, meti-o no meu bolso. Fui registá-lo ali a Benfica e no final nada. E hoje, pronto, de criar a União Sindicalista Portuguesa, não sei se aqui o Gamito quer falar. Sim. Eu falo a seguir. Pronto, eu também vou acabar. União Sindicalista Portuguesa, mas pelo visto não há pouco apoio das pessoas. Das pessoas que eu devia ter apoio, não tenho. Que é os companheiros anarquistas que estão fora de moda. Criam grupos, há agora a União Libertária, há não sei o quê, o apoio mútuo, mas isso são grupos efêmeros. Oxalá que eles durem. Durem muito tempo e façam alguma coisa. E se eles durarem, eu apoio. Mas eu acho que isto são grupos efêmeros que aparecem e desaparecem. Como tudo. E isso é que é o nosso mal aqui em Portugal. Não haver um sindicato, não haver uma organização, como houve antigamente. Como houve antigamente a CGT, Confederação Geral de Trabalho, do Emílio Santana, fez o atentado ao Salazar. E outros, Mário Castelhano, inclusivamente o Emílio Santana fez o atentado ao Salazar e esteve preso 15 anos, ou não sei quantos foram, mas foram alguns anos. Hoje, e depois também, quando houve o 25 de Abril, esse pessoal que o Emílio Santana, o Tomás de Aquino, não sei o quê, e outros, regressaram a Portugal e também têm culpas no cartório. Eles também já eram velhos e também já pouco podiam fazer. Criaram a batalha, criaram o CCL em Almada, o CEL, que agora está nos Olivais, mas não criaram aquilo que deviam ter criado. E nessa altura havia gente, e havia centenas de pessoas a apoiarem. E ninguém chegou à frente para fazer um sindicato. Os PCs aproveitaram isso. Como não há nada, a gente vamos criar aqui uma central sindical, que na altura a CGTP até tinha bastante gente. Mas agora eles estão reduzidos. Se tiverem 20 mil afiliados, é muito. Já não conseguem mobilizar aquilo que mobilizavam antigamente, logo após o 25 de Abril. Eles estão muito reduzidos. E é pena não haver nada em Portugal.